Olá, prezado aluno, aluna, seja bem-vinda para mais um momento de aprendizado. Vamos até o quadro. A apresentação formal da nossa disciplina. A nossa disciplina é a disciplina de microeconomia. E hoje damos entrada ao primeiro encontro, a teleaula 1, cujo objetivo é tratar dos princípios básicos de economia. Vale ressaltar que dentro da disciplina de microeconomia existem conceitos bem aprofundados. Agora, para quem deseja aprender um pouco mais sobre microeconomia e nunca viu nada sobre economia, é interessante que nessa primeira aula a gente coloque algumas questões que são fundamentais e vão ajudar você na sua trajetória para aprender melhor a nossa disciplina. No quadro, começando, contextualizando a nossa aula, a palavra economia vem do termo oikonomos, que é do grego, que significa aquele que administra o lar. E se nós formos pensar de forma cética, a administração de uma casa, ela é muito parecida com a administração de uma empresa ou até mesmo de uma repartição pública. Existe o orçamento, existem os custos fixos, os custos variáveis, nós temos a nossa receita, temos que planejar os investimentos. Então, partindo desse conceito bem simples, bem básico da administração do lar de uma casa, a gente consegue expandir os conceitos de economia para a administração das empresas, das repartições públicas e daí em diante. Essa tal economia que nós estamos aprendendo agora, ela é dividida em duas grandes áreas. Eu quero mostrar para você ali no quadro. A primeira das grandes áreas da economia, são duas, é a tal da macroeconomia. Então, na macroeconomia, nós temos um olhar superior, uma visão geral do funcionamento da economia. Então, é uma ramificação, a macro é uma ramificação da ciência econômica que visa estudar, medir e observar a economia nacional, regional, como um todo. Toda vez que nós entramos em estudos mais aprofundados sobre a macroeconomia, nós trabalhamos basicamente 5 mercados. Então, dentro da macroeconomia, nós temos o mercado de bens e serviços, o mercado de trabalho, o mercado monetário, o mercado de títulos e o mercado de divisas. Então, toda vez que vocês ouvirem falar taxa de juros, taxa de câmbio, globalização, comércio exterior, blocos econômicos, são todos assuntos que pertencem à macroeconomia. O outro grande lado da economia é a nossa disciplina, que é a micro. Vamos até o quadro. Isso. A microeconomia também é conhecida como teoria dos preços. A microeconomia estuda a formação dos preços no mercado. São palavras e conceitos que vocês vão ouvir muito durante as nossas aulas, de modo a estudar como o consumidor interage e decide qual o preço e a quantidade de determinado bem ou serviço em mercados específicos, as estruturas de mercado. Então, durante as nossas aulas, vamos trabalhar a formação dos preços, vamos trabalhar o conceito de mercado e, finalmente, vamos observar e comentar sobre as principais estruturas de mercado. Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre lucro, juros, estratégias empresariais, mercado, oferta, demanda, são todos assuntos que remetem à microeconomia. E a gente vai começar compartilhando de conceitos bem simples mesmo. E à medida que as aulas forem evoluindo, nós também vamos evoluindo os nossos conhecimentos. No quadro, inicialmente, é válido ressaltar que todo o processo produtivo engloba o que nós chamamos de fatores de produção. É importante que vocês captem esse conteúdo, porque ele é importante para que vocês possam compreender todos os outros conteúdos que virão nessa aula e nas próximas aulas. Em se tratando
dos principais fatores de produção, nós temos inicialmente a terra, que é um recurso natural, e existem recursos naturais que são renováveis, não renováveis e daí em diante. E por meio dela, por meio dos recursos naturais, nós obtemos toda a matéria-prima que é necessária para a cadeia produtiva, que é outro conceito que nós vamos trabalhar também no nosso bate-papo de hoje. Também se refere ao local utilizado para a produção de um bem e serviço. Então, quando os primeiros estudos de economia surgiram, nós tínhamos a terra como principal recurso. Hoje, quando nos referimos à terra, também estamos falando à planta industrial, ao layout da nossa empresa e daí em diante. O segundo fator de produção, não menos importante, é o trabalho, é a mão de obra, que ainda hoje é o que movimenta todo o processo produtivo. Embora estejamos passando por um processo de industrialização, um processo de substituição de mão de obra por máquinas e equipamentos, ainda não existe produção 100% automatizada. Nós temos o trabalho, que é a parte principal. Sempre vai ter alguém por trás de uma máquina operando. Embora hoje o mesmo trabalhador possa operar várias máquinas ao mesmo tempo. Em se tratando do trabalho, é todo esforço físico e intelectual que o trabalhador emprega para a realização de todo o processo produtivo, quer seja de forma operacional ou decorrente de algum estudo. Então, nós também temos essa parte intelectual que se refere ao trabalho. E, por fim, o terceiro fator de produção é o capital. É comum, quando iniciamos os nossos estudos sobre o capital, imaginarmos o capital se tratando do dinheiro, do recurso financeiro. Mas, aqui na microeconomia, o capital, ele consiste nas máquinas, nos equipamentos, que são destinados ao processo produtivo e que transformam todos os recursos naturais, com o apoio do trabalho, é óbvio, em um bem ou serviço que será ofertado para toda a sociedade. Então, dentro desse conceito, esses fatores de produção, eles se unem e dão início ao processo produtivo. Essa é a base da microeconomia. Todos os nossos estudos, eles vão focar e vão partir do princípio da utilização dos fatores de produção. Também, em se tratando dos conceitos primários da microeconomia, nós temos os problemas centrais da economia, que é importante que vocês aprendam. Os recursos produtivos, eles são limitados. E quando falamos em recursos, não são apenas recursos financeiros ou recursos naturais. Existem recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos sociais, recursos políticos e daí vai. Todos eles são limitados, mas a necessidade humana, ela é ilimitada. Então essa é a grande questão da economia. Como alocar os recursos que são limitados para atender às nossas necessidades que, por sua vez, são ilimitadas. Essa é a questão-chave que move e que movimenta toda a ciência econômica. Como os recursos são escassos, o que a sociedade tem de interesse em comprar e quais os produtos e serviços que deverão ser produzidos para essa sociedade se baseia nas necessidades. Todo o processo produtivo, ou seja, todo produto que vai ser ofertado no mercado, é porque existe demanda para o mesmo, senão ele não seria produzido. Então nós temos as nossas necessidades. Então temos necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades de relacionamento, autoestima, autorrealização, e as empresas utilizam os fatores de produção para atender às nossas necessidades. Esse é o start, é o pontapé inicial que dá início ao processo de compra. Voltando no quadro. Assim, dentre as principais questões que movem a economia, os problemas fundamentais da economia, nós temos como produzir os bens de consumo sem que haja o desgaste dos recursos naturais.
Essa é uma questão muito importante. E aqui poderíamos até puxar o gancho para a questão da economia ambiental, embora não seja o foco da nossa disciplina, microeconomia. Mas hoje trabalhamos muito essa relação íntima entre o processo produtivo e a utilização dos recursos naturais. Foi aí que surgiu esse conceito de desenvolvimento sustentável. Voltando no quadro. Continuando com as questões que movem os problemas fundamentais da economia, nós temos também quais as tecnologias que podem ser empregadas no processo produtivo. Então tem a alocação das máquinas e equipamentos. E aí entra a questão tecnológica, a questão do layout das empresas, de novas invenções e aproveitamento, produtividade, tudo isso dentro dessa outra questão. E, por fim, como será organizado o processo produtivo? E aqui entramos em questões que são comuns e recorrentes, principalmente para profissionais da área de administração, onde tratamos de processos de gestão. Quando falamos nas questões fundamentais, nos problemas centrais da economia, nós podemos ter o foco no cliente, foco no produto ou foco na concorrência. Todo o processo de gestão, ele pode ter esses focos. E existem segmentos onde o processo produtivo, que faz uso dos fatores produtivos, tem como foco o consumidor, o cliente. Outros segmentos focam na concorrência. Então, estudam os processos produtivos, avaliam como a concorrência desenvolve as suas tecnologias e, por fim, outros segmentos, o foco é no produto, principalmente quando trabalhamos com P&D, com pesquisa e desenvolvimento. Voltando no quadro. E uma última questão fundamental, são os problemas fundamentais da economia, para quem devo produzir. E aqui entra justamente a questão do consumidor. O consumidor que é um ser complexo e também é estudado dentro da microeconomia. Vocês vão ver durante as nossas aulas que nós trabalhamos muito essa questão do consumidor e da empresa. Na microeconomia, grande parte dos estudos são focados no lado da oferta e no lado da demanda. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso. E em se tratando de processos produtivos, mais interessante ainda é entender a cadeia produtiva. Porque, de acordo com a cadeia produtiva, nós podemos alocar os recursos, trabalhar a substituição de máquinas por mão de obra e vice-versa, entender qual é o número ideal de colaboradores dentro da nossa empresa, quantas máquinas eu tenho que ter, como que essas máquinas devem operar. Tudo isso depende, em partes, da cadeia produtiva. Eu tenho um modelo de uma cadeia produtiva que eu queria partilhar com vocês ali no quadro. Vamos lá. Aqui, particularmente, é a cadeia produtiva da cana-de-açúcar. Esse exemplo ele pode ser encontrado no nosso livro didático. Lá está explicando certinho cada uma das etapas, mas eu vou pontuar as principais para que vocês possam entender quão complexa é uma cadeia produtiva, principalmente em se tratando da cana-de-açúcar, que pode ter dois destinos, a produção do etanol ou do açúcar propriamente dito. Então nós temos os fornecedores de cana, a partir daí nós temos as usinas que vão processar o produto. Nesse momento nós podemos direcionar às usinas o produto para o açúcar, indústria de alimentos, ele pode ser refinado, isso vai para o atacado, é embalado, tem a sua marca e destina-se ao mercado interno e, dependendo do câmbio, também para o mercado externo. Quando tratamos do mercado externo, temos toda a questão do modal, de como esse produto vai ser destinado, vai ser enviado para os países que estão demandando esse produto. Analisar a cadeia produtiva é muito importante para que vocês possam compreender como que, dentro da economia, nós utilizamos esses fatores produtivos, como nós trabalhamos a alocação desses fatores, visando atender as necessidades. Por isso que quando vocês estiverem de frente de um problema, de um processo produtivo, tentem primeiro imaginar e até mesmo esboçar
a cadeia produtiva, que fica mais fácil entender qual o melhor meio de gestão, método de gestão, como que você pode trabalhar de forma a maximizar os seus recursos. Ali no quadro, novamente. Então, analisar a cadeia produtiva de um determinado produto, conforme foi colocado agora, o açúcar, possibilita identificar uma eventual interrupção no fornecimento de algum insumo. Então, se de repente você tem essa capacidade de analisar a cadeia produtiva, você pode entender em qual momento a sua produção pode parar e por que parar. E, de acordo com isso, você pode destinar a sua produção para outros itens, ou até mesmo desligar as máquinas por um determinado período, ou acelerar o processo produtivo, contratar mais funcionários e daí em diante. Portanto, uma análise ampla do processo produtivo, de toda a cadeia, possibilitará que a estratégia seja eficiente em coibir problemas futuros. Em se tratando de processos produtivos, eu trouxe um exemplo, uma situação prática, e essas situações práticas elas são interessantes porque é aqui que nós aplicamos a teoria na solução dos problemas. De nada adianta, caro aluno, nós termos os problemas que ocorrem a todo instante nas empresas, por exemplo, e trabalharmos sempre a mesma solução. Um curso de graduação, uma disciplina como a nossa, de microeconomia, ela visa fornecer subsídios para que vocês tenham respostas mais assertivas. Então, é tentar aplicar a teoria que vocês aprendem aqui comigo, com o professor Montini, na prática. É para isso que servem as situações práticas que eu vou colocar em cada uma das minhas aulas. No quadro, novamente. Esse caso, esse case particularmente, trata de um calçado customizado. Então, hoje em dia, nós temos, devido ao e-commerce, a evolução no conhecimento, na informação por parte dos consumidores, a customização, que é algo muito comum. E o consumidor ele gosta muito desse processo, de ter um produto feito exclusivamente para ele. Então, vamos entender esse case. Após conhecer o conceito de um calçado customizado, que foi desenvolvido pelo Senai, na cidade de Franca, que é um polo que produz calçados aqui no Brasil, um empresário do ramo resolveu investir no ano seguinte nesse produto. Então, ele se interessou por esse produto e começou a pesquisar o que ele deveria fazer para lançar um calçado customizado no mercado. Continuando o case, após conseguir comercializar o produto junto aos lojistas e se comprometer com a entrega, ele recebe a notícia de que há um problema com um dos insumos do seu produto. Aí complica, porque ele já havia se comprometido a entregar isso aí. Essas vendas são feitas para o futuro, então às vezes são vendas programadas, para você entregar em 1 mês, 2 meses, 3 meses e daí em diante. Já que o couro natural, que é o recurso principal, matéria-prima principal para a produção desse calçado, um recurso essencial, tem sido preferido pelos mercados internacionais. Isso ocorre muito por conta, às vezes, da escassez desse produto lá, mas também por conta do câmbio, que às vezes favorece a exportação dessa matéria-prima para mercados internacionais, o que gera uma escassez no mercado interno, os quais pagam maiores valores pelo produto, e isso fez com que ele ficasse escasso no mercado interno. Isso não acontece só com o couro, acontece com N produtos aqui no nosso país. A primeira atitude seria verificar quais produtos poderão substituir o couro natural. Então, aqui já vai uma parte da resposta. Então, vocês têm que entender o processo produtivo, os fatores de produção, a cadeia produtiva, e a partir do momento que vocês se defrontarem com esse tipo de problema, entender que tipo de produtos eu posso usar em substituição à matéria-prima escassa. Pois tentar pagar um valor maior que o mercado internacional oferece pode inviabilizar o negócio. E durante as próximas aulas estaremos tratando dessa questão de custos, lucros e como você pode trabalhar melhor essa alocação dos recursos. Nisto,
Identifica-se que há uma tendência de se utilizar materiais sintéticos derivados da borracha, fibras e compostos, além de contribuírem significativamente no custo final do produto. Ou seja, quando você entende um pouco mais sobre os fatores de produção e conhece a cadeia produtiva, caso ocorra algum problema durante o processo produtivo, você tem uma escapatória, você tem uma saída, você tem alternativas para dar continuidade e viabilizar o seu negócio. Então, começamos aprendendo a microeconomia, falando um pouquinho sobre essa questão da cadeia produtiva. Continuando ali no quadro, outra questão fundamental que move a microeconomia e também a economia é a questão da escassez. E eu não coloquei essa figura da água à toa, até porque eu vou utilizar esse exemplo no finalzinho desse nosso bate-papo para trabalhar um pouquinho alternativas que visem minimizar esse problema, que é um problema sério, é um problema grave, é um problema mundial. A título de ilustração, escasso é algo que não é suficiente, é débil, é raro. E conforme já foi falado no início da aula, os nossos recursos são escassos. E mesmo que você recicle, então você consiga reciclar a matéria-prima, como no caso do alumínio, nada é 100% reciclável. Um pouco se perde durante o processo. E também tem, no caso da reciclagem do alumínio, tem a energia. Você gasta energia para o processo de reciclagem. Então, você está perdendo alguma coisa. Então, não existe nada que seja 100% reciclável. E todos os recursos possuem estoques finitos. É lógico, alguns são renováveis, como no caso da água. Chove, né? Os rios, os lagos enchem de novo, algo assim. Mas possuem estoques finitos. E mesmo os recursos que são renováveis, eles estão sujeitos à escassez pela má utilização. No quadro, novamente. Partindo desse conceito de escassez e já trazendo isso para a economia, a escassez econômica tem o seguinte conceito. A escassez não é um problema tecnológico, mas de disparidade entre os desejos humanos e os meios disponíveis para satisfazê-los. O homem, ele sempre quer mais e melhor. E isso faz parte da evolução do ser humano. Então, durante todo o processo de evolução do ser humano, e a antropologia estuda muito essa questão, o homem sempre quis acumular, quis o melhor, trazer o melhor para a sua família. E esse processo de busca incessante por recursos, haja vista que os recursos são escassos, leva a essa pressão, que inclusive hoje sentimos em termos ambientais. No quadro, novamente, aqui eu coloco um exemplo bem simplesinho, que pode também ser encontrado no nosso livro didático, que se chama Microeconomia, que vocês devem utilizar. Aliás, antes de entrar nesse exemplo, e já aproveitando que é a nossa primeira aula, vale uma dica. Nós trabalhamos muito hoje com um conceito chamado de sala de aula invertida. Então, o mais legal seria que vocês conseguissem ler o livro, acessar os materiais, para depois assistir às nossas aulas. Seria o sonho de qualquer professor, quando o aluno ele vem preparado para a sala de aula. Então, se vocês puderem ter acesso a esse material, lê um pouquinho, faz um rascunho, faz um fichamento, e aí assiste a aula, fica mais interessante, porque as dúvidas ficam mais claras. E às vezes tem um problema que você já consegue resolver na hora, porque você já leu aquilo no livro. Então, a sala de aula invertida é esse processo, onde o aluno ele já tem o contato com a teoria, com os livros, e vem aqui para esse momento, para esse bate-papo nosso, mas para aprender como que nós conseguimos aplicar a teoria à prática, utilizando exemplos, como o exemplo que está ali no quadro. Voltando novamente. Exemplo de escassez e como isso pode afetar todo um processo econômico, toda uma cadeia produtiva. Aqui eu tenho, inicialmente, problemas climáticos, e os problemas climáticos, eles afetam muito hortifrutigranjeiros, afetam os commodities, e haja vista os problemas ambientais que nós estamos enfrentando, fica muito difícil elaborar previsões de médio e longo prazo.
O clima está descontrolado e isso afeta muito esse tipo de produto. Então, num exemplo simples, nós temos a escassez da chuva. A escassez da chuva eventualmente pode trazer a escassez das pastagens. Isso gera a escassez do leite e algo que nós vemos muito aqui no Brasil, porque quando nós entramos nesse período de seca, período de verão, realmente diminui muito a produção de leite. E com isso vocês podem pagar um preço mais alto no queijo e nos seus derivados. Então é todo um processo produtivo, é toda uma cadeia que é afetada pelo problema da escassez. E lidar com esse problema não é algo tão simples, porque existem algumas variáveis que são controláveis e existem variáveis que não são controláveis, como no caso do clima. Variáveis controláveis pode ser o clima organizacional, pode ser a melhor utilização dos recursos. Então, algumas variáveis você consegue mexer de modo a não atrapalhar os fatores de produção e, consequentemente, a cadeia produtiva. Outras variáveis, nem tanto. Continuando no quadro, aqui nós entramos na parte final da nossa aula, que eu queria colocar alguns princípios básicos de economia e, conforme eu já disse, esses princípios eles são importantes para que vocês possam entender todo o restante da disciplina. Então, um princípio que eu vou chamar de princípio 1 diz o seguinte: pessoas enfrentam trade-offs. Pessoas enfrentam trade-offs, isso significa que a todo momento nós temos que fazer escolhas. Um trade-off é uma escolha. Então, uma compra é um trade-off. Se você vai no supermercado, olha o preço da etiqueta e acha que não vale, poxa, está muito caro, qual é a sua escolha? Deixa o produto na prateleira e fica com o dinheiro. E o contrário pode acontecer. Você olha o produto na etiqueta, acha que vale a pena, qual é a sua escolha? Você leva o produto e deixa o dinheiro ali no supermercado. Investimentos são trade-offs. Existem investidores que têm uma postura um pouco mais conservadora, investem em poupança, imóveis. Já outros investidores optam por investimentos mais moderados, como fundos DI, fundos bancários. E existem investidores que são mais agressivos, como bolsa de valores e daí em diante. Então são trade-offs, são escolhas que nós fazemos a todo instante, a todo momento nós temos que fazer escolhas. Retornando no quadro, continuando, e agora eu vou chamar isso de princípio 2, tá? Quando optamos por algo, abrimos mão de outra coisa. Isso significa que toda vez que nós fazemos uma opção, nós estamos abrindo mão de outra opção. Isso nos leva a um conceito que é muito utilizado dentro da economia e particularmente dentro da microeconomia, que é o conceito do custo de oportunidade. Voltando ao quadro, está aqui, ó, custo de oportunidade. É do que você abre mão quando você faz uma escolha, quando você faz uma opção. Querem um exemplo bem simples para vocês entenderem o custo de oportunidade? Vamos imaginar que você ganhou R$100 em um bolão. Olha que legal, né? E aí você tem duas opções, duas escolhas, um trade-off. Você pode gastar todo o dinheiro hoje com sua família, primeira opção, ou pode aplicar o dinheiro num fundo que rende 5% ao ano. Se você fizer a opção de gastar todo o dinheiro hoje, qual foi o seu custo de oportunidade? Alguém aí sabe responder? Isso, acertou quem disse, professor, 5% sobre R$100. Isso mesmo, é o que eu deixei de ganhar por ter feito uma escolha. O custo de oportunidade, ele explica em partes, porque as empresas não trabalham hoje com grandes estoques. Porque quando você deixa o produto parado na prateleira por muitos meses, você está perdendo dinheiro. Todo aquele capital que está ali, se fosse investido em outro fundo, mesmo a poupança que rende um pouquinho, ganharia mais, renderia mais do que ele parado ali. Então, quando aquela mercadoria fica parada na prateleira, o seu custo de oportunidade é, no mínimo, os juros da poupança. Voltando no quadro,
Princípio 3. Pessoas pensam na margem. Pessoas pensam na margem. E esse conceito de margem, vocês vão aprender quando formos falar sobre custos de produção. A margem é uma diferença. Esse princípio 3 diz que nós fazemos as nossas escolhas pensando em ganhar. E somos racionais. Nós partimos do princípio que nós somos racionais. Então, só voltando. Princípio 1. A todo momento fazemos escolhas. Princípio 2. Quando optamos por algo, abrimos mão de outra coisa. Princípio 3. Tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas pensando em ganhar. Então, quando você faz uma compra, quando você adquire um imóvel, quando você investe um recurso em um fundo, você está fazendo isso por quê? Porque você espera ganhar com isso. E como eu disse, esse conceito de margem vai ser trabalhado quando entrarmos mais para frente em outras variáveis, como lucro, custos, e lá vou explicar melhor essa questão da margem, que nada mais é que uma diferença. Uma margem, ela é uma diferença. Voltando no quadro, e tem o princípio 4, que diz o seguinte, que pessoas respondem a incentivos. Ou seja, o incentivo, ele pode fazer com que a gente mude a nossa escolha. E existem vários exemplos de incentivos. Quando falamos em compras, uma promoção, um desconto, tudo isso pode servir de incentivo para a pessoa comprar. Inclusive, aqui no Brasil, há um tempo atrás, o governo brasileiro ele praticou um incentivo. Alguém se recorda? Isso mesmo, foi o desconto no IPI. Nós estávamos com aquela crise na União Europeia. Na União Europeia, a integração entre os países é muito desigual. Então, existem alguns países que são menos competitivos que outros, como no caso de Portugal, Grécia, e isso desequilibra o bloco. E deu problema no bloco, o euro desvalorizou e daí em diante. Como vivemos num mundo globalizado, o medo é que esse pessimismo chegasse até o Brasil, porque vivemos muito com base em expectativa, também especulação. Então, o medo é que esse pessimismo viesse para o Brasil e as pessoas deixassem de comprar. Às vezes elas nem entendem direito por que estamos em crise, mas elas ouvem na televisão, na internet, estamos em crise, e aí seguram um pouco as compras. O nosso governo se antecipou, concedeu esse incentivo, esse subsídio, que foi o desconto no IPI. E a partir desse momento, os preços ficaram reduzidos e isso estimulou as compras. Então, foi um incentivo para fazer com que as pessoas comprassem mais. E na época deu certo, deu resultado. Nunca vendemos tantas motos, veículos e eletrodomésticos como vendemos naquela época. Vale lembrar que não é prática comum do governo brasileiro ficar desenvolvendo subsídios. Porque nas contas nacionais, na contabilidade do governo, subsídio entra como um gasto, que é um dinheiro que ele deixa de arrecadar. Por isso que a maioria dos países que praticam isso são países muito ricos, países do G8. E, inclusive, existe a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que uma das principais atribuições é avaliar essas práticas, chamadas de práticas protecionistas, para verificar se elas não estão interferindo no comércio entre as nações. Mas não é comum o Brasil fazer isso, mas ele fez isso naquele momento porque era necessário. É lógico, toda ação gera uma reação, vocês já sabem dessa história, e depois o governo deixou de arrecadar e também gastou um pouco a mais, e aí o Brasil, em meados de 2015, aí começou a enfrentar uma séria crise, a inflação ela começou a dar sinais novamente, e a gente teve que voltar todo um tempo atrás aí para poder resolver esse problema. Porque a inflação foi um grande problema para a economia brasileira, principalmente durante a década de 80. E ela estava quietinha, calminha lá, e nos últimos anos ela começou a voltar de novo, e o Brasil teve que tomar as rédeas da situação para controlar esse problema, para que a inflação não desandasse, como aconteceu na década de 80. Agora nós estamos entrando na parte final da nossa aula, que é uma parte onde eu convido você a participar da nossa aula. Vamos até o quadro. É o participando da aula. Aqui eu trago uma questão e nós vamos refletir, eu vou ler junto com vocês essa questão. Agora, é importante que na casa de vocês, no polo, onde vocês estiverem assistindo
essa aula, se possível, deem um pause aí na tela do computador. Não caiam na tentação de olhar os próximos slides, porque tem a resposta, já vou avisando, no próximo slide já tem a resposta a esse questionamento, mas o ideal é que vocês tentem resolver. Então, vamos tentar pegar esse conhecimento que o professor aqui está tentando passar para vocês, vamos tentar buscar uma solução para o que está sendo proposto. Vamos lá. Além do crescimento populacional, a crise hídrica, foi por isso que eu coloquei lá no início a foto daquela torneira, está relacionada com o desmatamento no entorno das áreas das nascentes. É um problema nacional em todos os estados. Isso principalmente para a construção de infraestrutura urbana, viária, habitacional. Então as pessoas desmatam, constroem loteamentos, empresas, e isso atrapalha o fornecimento de água. Diante disso, o que a gente pode fazer? O que vocês poderiam propor com base na teoria apresentada para solucionar esse problema? Então, deem um pause aí na tela do computador de vocês, coloquem a resposta, coloquem no papel mesmo, para ver se essa resposta ela se aproximou da resposta que eu vou colocar agora. Então, vamos lá. A resposta com base na teoria apresentada seria basicamente essa aqui. Quer seja no Brasil, na Inglaterra, na China ou quaisquer outros lugares, a economia tem o desafio de gerir a escassez de todos os recursos. Logo, a sociedade vive um constante processo de escolha, os trade-offs, que nesse caso é manter a água ou aprimorar a infraestrutura urbana. E não é apenas ter um posicionamento extremamente econômico, não. Deixa o meio ambiente, vamos desmatar mesmo, ou o que nós precisamos é crescer. Mas também não adianta ter um posicionamento totalmente ambiental. Não, vamos parar de produzir, não vamos utilizar mais recursos. Nós temos que caminhar em prol de um desenvolvimento sustentável. É produzir, mas sem fazer com que esses recursos se tornem escassos, principalmente para as gerações futuras. Para isso, eu coloco algumas sugestões ali no quadro novamente. Então, eu tenho alguns incentivos que podem ser fornecidos e existem vários exemplos de incentivos nesse sentido, onde as pessoas podem manter, por exemplo, quem tem uma fazenda, um sítio, tem uma área preservada, o governo fornece alguns incentivos para que essas pessoas, esses proprietários mantenham a floresta em pé. O incentivo seria algo interessante, está dentro dos princípios de economia, e a própria regulamentação. Então, o governo pode estipular parâmetros de qualidade, áreas geométricas de desmatamento, toda uma legislação ambiental que poderia vir a melhorar ou pelo menos minimizar esse problema. É lógico que em se tratando particularmente da matéria-prima, água, entra muito aí a questão da educação ambiental, porque o problema da água é o uso indevido. Então, a educação ambiental, junto com incentivo, junto com regulamentação, a gente pode trabalhar a escassez desse recurso, de modo que ele não falte para as gerações futuras e não atrapalhando assim cadeias produtivas, porque a água é matéria-prima de vários processos produtivos. Então, se falta água, é como aquele exemplo que eu dei do leite, né? Faltou sol, faltou chuva, e de repente as vacas produzem menos leite, o leite torna-se escasso, o preço do queijo aumenta. O mesmo vai acontecer caso a gente não tome uma atitude um pouco mais séria em relação à escassez desse recurso natural, particularmente a água. Então, lembrando que nessa primeira aula de microeconomia, eu coloquei algumas questões básicas e fundamentais. Falei dos fatores de produção, falei dos problemas centrais da economia, comentei um pouquinho sobre a cadeia produtiva e coloquei alguns princípios básicos que regem a economia. Nas próximas aulas, nós vamos entrar muito mais a fundo em conceitos particulares da microeconomia. A microeconomia, que é uma ramificação da macroeconomia. E que fique distinto isso, porque às vezes o aluno assiste a aula de microeconomia e fala: poxa, professor, eu não vi juros, eu não vi câmbio. Opa, é que isso é assunto de macroeconomia. Isso é assunto de outra disciplina. Mais para frente vocês vão ter. Por enquanto, o nosso foco é microeconomia. Nossa aula chegou ao fim, eu fico por aqui.
Bons estudos!